E aí galera, eu sou o Dr. Celênio Campos Filho e sejam bem-vindos ao canal Esporte Medicina. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e acionar o sininho para que quando surgirem novos vídeos vocês sejam avisados. Hoje é falar sobre as mortes no fisiculturismo ou no mundo bodybuilder. Recentemente nós temos visto diversas mortes no mundo do fisiculturismo ou bodybuilder, culminando mais recentemente na morte do ex-Mr. Olímpia, Shawn Rhoden, que o Mr. Olímpia é um dos campeonatos principais ou o principal campeonato para o mundo bodybuilder. E é complicado muito falar sobre os motivos da morte dele, falar especificamente sem conhecer seu histórico, sem conhecer seus problemas de saúde prévios. Mas isso acende um grande alerta na nossa cabeça sobre as consequências do uso da testosterona. A causa de morte do Shawn Rhoden foi divulgado como infarto agudo do miocárdio. E nós vamos ver aqui nesse vídeo de hoje quais são as relações do uso de testosterona, seja em quantidade ou não, para as afecções de doenças cardíacas ou cardiovasculares. Embora os esteroides anabolizantes sejam espetaculares para fazer com que nós ganhamos mais massa magra, melhore o nosso rendimento, nossa composição corporal, para isso eles realmente são fantásticos. Eles conseguem fazer com que nós atingimos corpos que jamais seriam alcançados sem seu uso. Mas ele pode te trazer diversos efeitos colaterais que podem ser deletérios à nossa saúde. E como eu falei anteriormente, nós vamos focar esse vídeo nos efeitos cardiovasculares que essa droga pode causar. Efeitos esses como a hemoconcentração, no qual o nosso sangue, as nossas células sanguíneas aumentam em grande quantidade e isso pode fazer com que, com o tempo, nós ficamos mais suscetíveis a eventos tromboembólicos. Então, uma trombose que pode acontecer no cérebro ou no coração, trazendo um AVC, um acidente vascular cerebral ou um infarto agudo do miocárdio. Outro problema muito comum que o uso de esteroides anabolizantes pode causar é a diminuição do HDL, que é uma fração de colesterol que a gente chama de colesterol bom, que é protetor das nossas artérias, fazendo com que diminua a chance de nós termos placas de ateroma, que entupimentos das nossas veias e artérias, principalmente artérias. Essa diminuição do HDL facilita com que que o colesterol ruim, o nosso LDL, faça cada vez mais graus de entupimento das nossas artérias, facilitando com isso também o AVC e o infarto agudo do miocárdio. Agora imagina tudo isso associado a uma hipertensão arterial sistêmica que essa droga também pode causar. A hipertensão arterial sistêmica é o aumento da pressão, nossa pressão arterial. Isso associado a baixar o HDL, que é a fração de colesterol bom, que é cardioprotetora, mais essa hemoconcentração, que aumenta a chance de eventos tromboembólicos, realmente é uma bomba e extremamente deletéria para a saúde, aumentando a chance de nós termos esses eventos, como AVC e infarto agudo do miocárdio. E a outra pergunta que nós temos que responder é: será que essas drogas, os esteroides anabolizantes, podem causar lesão direta no nosso coração? Infelizmente sim, elas podem. Como nós podemos ver nos diversos estudos, principalmente no consenso publicado pelo American College, que fala sobre os problemas que podem ser causados por esteroides anabolizantes, nós podemos apresentar no nosso coração uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. O que isso significa? É um aumento do nosso coração, mais especificamente da parte do ventrículo esquerdo, que é a nossa principal bomba de sangue para o nosso corpo inteiro. Quando nós temos essa hipertrofia do ventrículo esquerdo, nós podemos entrar num quadro de insuficiência cardíaca. Essa insuficiência cardíaca significa que o nosso coração é menos eficaz em bombear e ejetar sangue para todo o nosso corpo. Isso, ao longo dos anos, vai causar sérias consequências. Outro problema que essas drogas podem causar se chama cardiotoxicidade. A cardiotoxicidade nada mais é que uma lesão direta das células cardíacas. Por exemplo, a que acontece quando nós usamos quimioterápicos. As medicações quimioterápicas, que são aquelas que, por exemplo, as pessoas com câncer usam para fazer a quimioterapia, elas causam diversos problemas que a gente já conhece, como perda de cabelo, muita náusea, o paciente fica muito enjoado, e um outro problema que ela causa é essa cardiotoxicidade. As células do coração vão morrendo.
E isso o coração vai ficando cada vez menos eficiente, vai conseguindo contrair cada vez cada vez menos. E essa cardiotoxicidade, nós também vemos isso acontecer, isso mais recentemente, nos estudos mais recentes, nas pessoas, nos usuários de esteroide anabolizante. Então, essas drogas esteroides anabolizantes, como a testosterona, elas afetam diretamente a célula cardíaca, fazendo com que essa célula morra. E com isso, aumentando a chance também de insuficiência cardíaca. Pois se o coração tem menos células, partes delas morrem, ele tem uma função contrátil menor, menos eficaz, fazendo com que ele entre em insuficiência cardíaca. Isso associado já à hipertrofia de ventrículo esquerdo dá uma dimensão para vocês da proporção de doença cardiovascular, de doença cardíaca mais especificamente, que esse paciente pode ter. E é muito importante frisar que essa lesão cardíaca, essa morte celular, é irreversível, afinal a célula morreu. Mas isso quer dizer que não se há tratamento para isso? Sim, se há. Felizmente, nós temos como tratar esses pacientes como aqueles pacientes que já têm insuficiência cardíaca pela idade ou por anos de pressão alta ou outros problemas. Existem hoje medicações que controlam esse coração e aumentam a sobrevida dele, fazendo com que a pessoa diminua seus sintomas, como por exemplo de cansaço, e fazem com que eles consigam viver uma vida mais comum ou uma qualidade melhor durante mais tempo. Mas doutor, você falou cansaço. Quais são os sintomas que você pode apresentar quando você tem essa insuficiência cardíaca? Bom, vocês já viram aquele cara muito grande, muito forte, respirando com muita dificuldade, sempre parecendo que está cansado? Esse é o principal sintoma da insuficiência cardíaca. Nós cansamos ou por origem de um problema pulmonar, ou então por uma falta de capacidade pulmonar, ou também por uma falta de capacidade cardiovascular, principalmente da bomba do coração. Então, quando nós temos insuficiência cardíaca, nós também começamos a apresentar dispneia, que é ficar ofegante para pequenos esforços. Então, às vezes, uma coisa que seria simples como varrer a casa ou como subir um morro pequeno, que nós não nos cansaríamos normalmente, nós começamos a apresentar muito cansaço, ficar muito ofegante, ou até falar muito, fazendo com que essas pessoas fiquem ofegantes. Então essas pessoas são as principais que devem procurar um auxílio médico para saber se já tem alguma lesão cardíaca que está causando esses problemas. E há algum exame, doutor, que é capaz de diagnosticar esse problema? Sim. Hoje em dia, nós temos um ecocardiograma mais específico, que é com uma análise de strain, que ele consegue ver coisas que o ecocardiograma tradicional, que é o bidimensional, não consegue ver. Então, muitas das vezes, esses pacientes vão realizar acompanhamento com um cardiologista e ele só solicita o ecocardiograma bidimensional. Ele não é capaz de avaliar a cardiotoxicidade que essa droga está fazendo no coração. O mais importante é realizar o ecocardiograma com análise de strain. Hoje nós temos uma equipe no Rio de Janeiro muito experiente, muito acostumada a lidar com esse tipo de paciente, que é o Dr. João Gifone, que realiza esses ecocardiogramas com análise de strain, e a doutora Renata Castro, que realiza o tratamento. Ela é uma cardiologista e realiza esses acompanhamentos, fazendo teste de esforço cardiopulmonar e o tratamento adequado junto com o Dr. João. Então, nós não devemos jogar para debaixo do tapete esses problemas. E também não estamos aqui para julgar o usuário dessa droga. Nosso objetivo aqui é alertar para todos sobre a consequência do uso, sobre o que pode acontecer. Usar ou não é critério de cada um. Cada um pode decidir o que vai fazer. Nós, como médicos, temos dever de ajudar esses pacientes quando ele apresenta algum problema. Então, mais do que nada, esse vídeo serve para alertar você sobre as consequências do uso, para você julgar se realmente você quer ou não usar. Infelizmente, nós temos diversas pessoas, profissionais inclusive de saúde importantes, desinformando cada paciente, falando que esses problemas não existem. Então eu acho muito importante que você seja informado para você julgar se deve ou não utilizar essa medicação. Então é isso, galera. Qualquer dúvida é só deixar no campo de comentários e espero que vocês todos tenham gostado. Um grande abraço a todos e bons treinos.